Beleza. Então, isso aqui é o guia do nosso projeto, certo? Desse desafio aqui no nível 5. Basicamente, aqui, né, nesse laboratório, nesse projeto, a gente que decidiu o próximo passo responsável em jornadas sintéticas de empréstimo com garantia. Então, a gente criou aqui toda uma simulação, né, com a persona, Larry, CDO, etc., poder decidir o próximo passo responsável, né? Aqui nós temos enfim, algumas explicações do ritmo do projeto e eu vou passar um pouco aqui, mostrando um pouco dos resultados, beleza? Aqui a gente tem, né, enfim, é um começo, a introdução aqui falando um pouco sobre a baseline, né, determinística e a oportunidade, né, de, enfim, ter uma política adaptativa para isso, né, que a gente usou o Thompson Sample, nesse caso aqui, beleza? Aqui a gente tem o fluxo, né, que o guarda-reio define o espaço, a política escolhe dentro dele. Ou seja, o contexto entre a primeira e os guarda-reios, eles removem ações inadequadas e produzem um conjunto elegível de braços ali, que podem ser escolhidos, e só depois de baseline ou a política, né, adaptativa do algoritmo escolhe uma ação. A saída inclui algumas coisas que facilitam a governança desse algoritmo machine learning, né, no caso com reason codes e referência de auditoria, beleza? Aqui está o bucket de auditoria, beleza? E aqui os logs. Vou passar para a próxima slide. Recomendação indica o próximo passo. Simulação permitir explorar condições hipotéticas. Proposta qualificada simulada significa que a jornada foi concluída com dados mínimos para pré-análise. Aprovação e contratação são decisões fora deste laboratório. Então, assim, alguns passos, né, na jornada não estão sendo abordados aqui nesse laboratório, beleza? A gente executou, né, executamos 42 mil registros, né, em cada uma das 5 seeds do Golden Set. Então, assim, a gente usou a base ali, né, da Kaggle, que pegamos no Kaggle, como uma proxy público de resposta a contato, não uma base de empréstimo, né, com garantia. Beleza? Nós fizemos alguma limpeza na base, como remoção da duration lá, das chamadas, etc. Aqui a gente tem um pouco da comparação, né, entre o baseline determinístico e a política adaptativa, beleza? Acho que consigo falar um pouco mais aqui na frente. Pronto, aqui, ó, com o uplift. As 5 cities, né, produziram um uplift entre 5.300 e 4.400. Mostrar todas, né, evita selecionar apenas uma execução favorável e demonstra que o simulador é estável sobre essas sementes aqui, né, sobre essas seeds, beleza? Nesse caso aqui, né, recompensa mede acertos sintéticos acumulados, regret, em média, deu, que regret, que em média deu 59,7, mede quanto o algoritmo deixou de obter frente à melhor ação conhecida pelo simulador. Exploração, 0,22%, mede decisões usadas para aprender entre ações elegíveis. Beleza? Aqui, né? Cada braço precisa ser previsível. Então, a gente tem um ponto de atenção em simulação de imóvel, que teve 3,8 exposições, e investimentos, que teve 0,8. Portanto, a gente não tem cobertura suficiente para falar com eficácia desses casos aqui, beleza? O contexto muda o próximo passo. Ou seja, no veículo simples, né, a ação é simular no Super App. No imóvel complexo, a ação é encaminhar o especialista e marcar a revisão humana. Enfim, e no contexto crítico, pode ser ali o no offer, não vamos tomar nenhuma atitude, beleza? Aprender contra a baseline sem perder governança. Então, a gente tem uma comparação reprodutiva, como eu falei ali, Guarrigo, antes da política, explicação, auditoria e rollback, como eu já mostrei aqui no Bucket, né, e no log aqui do CloudWatch. Roda para cá. E basicamente é isso, beleza? Aqui eu tenho alguns pontos que não foram abordados, beleza? Que a gente tem uma simulação ao vivo aqui, veículo simples, aqui um veículo complexo, baseline, política adaptativa, vamos ver como é que dá aqui. Pronto, a ação selecionada, nesse caso aqui, foi o route para o especialista, né? Mandar o usuário ali para o especialista. A gente tem aqui os logs, os reason codes, que a gente consegue ver um pouco melhor o contrato, né? O contrato mínimo esperado de uma decisão, com os itens que estão aqui, beleza? Aqui é o contrato, né, experimental que a gente fez aqui, né, dentro desse laboratório, que foi o baseline, conteúdo educativo fixo, com conteúdo educativo fixo, com fallback elegível seguro. Thompson, Thompson Sample contextual beta, ó, 1,1, beleza? E aqui alguns outros itens do contrato. Que tal o resumo oficial? Eh, Aqui algumas coisas, né, que merecem atenção, como
o home equity ali, né? E o empréstimo com seguro de investimento, que eu falei anteriormente, que são braços que não foram bem explorados. E aqui, deixa eu ver se carrega. A gente tem a arquitetura que foi usada para poder montar aqui essa demo, beleza? A gente optou pela AWS e nós também temos aqui no README uma comparação para Azure, né, dos serviços. E basicamente é isso.